Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista, chegar um pouco mais perto da câmera aqui. Relacionado ao vídeo anterior que eu tinha feito sobre as maiores perguntas, os maiores questionamentos sobre a despersonalização e a desrealização, estou aqui nesse vídeo a cumprir com um apanhado de perguntas que vocês trouxeram nos comentários referente ao tema. Vou ler a pergunta de cada um. Não vou poder ler a pergunta de todos, pois na maioria das vezes, pelo que eu percebi, são os mesmos questionamentos entre um e outro, e eu selecionei as maiores dúvidas para estar respondendo nesse vídeo. Sem mais delongas, eu vou para a primeira pergunta, que é da Vitória Fernandes Silva. Ela pergunta: como saber se um dia estive normal? Não sei se já me senti normal, como as pessoas normais, ou sempre tive pensamento, ou sempre tive esses estranhamentos. Enfim, não sei se o próprio fato de pensar se me sinto normal já é um pensamento da DP. Tem um mosquito aqui atrás, galera. Se é um pensamento da DP, da despersonalização. Vitória Fernandes. Vitória Fernandes, esse é um questionamento bastante interessante. Eu já me questionei quando eu estava quando eu passava por esse transtorno na despersonalização e na desrealização. Eu me questionei também quanto ao fato de se eu já estava nesse processo há muito tempo, se eu já convivia com isso há muitos anos e eu não tinha, nesse caso, a consciência disso, ou se quanto ao fato de eu estar com despersonalização e desrealização naquele momento, se um dia eu iria saber quando eu saísse disso, se eu fosse sair disso, né? Porque eu acreditava bastante que eu nunca iria sair desse looping eterno. Eu me fazia constantemente esses questionamentos sobre a despersonalização e desrealização. Como é que eu iria saber se eu estava livre desse processo, né? Esse é um pensamento normal, acredito que é um pensamento que aflige a todos que estão passando tanto pela despersonalização quanto a desrealização, que a gente, pelo simples fato, obviamente, de que a gente tem a noção, quando a gente está passando por isso, que a gente era de uma determinada forma, e que nesse sentido a gente está passando por essa estranheza que é totalmente anormal ao nosso ver, é óbvio, né? O que acontece quando você sai desse processo? Você sente sim que você saiu da despersonalização e da desrealização, é bastante perceptível. Mas assim, é um trabalho, como eu falo para todas as pessoas que estão ansiosas para sair desse processo. Gente, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Eu não estou aqui para mentir, eu não estou aqui para ser infiel à verdade, que dá no mesmo, né? Tem que ter muita paciência. Eu lembro que eu comecei com isso em 2019, no final de 2019, e no início de 2021 que eu me vi totalmente livre desse inferno que é a despersonalização e a desrealização. Galera, eu estou utilizando esse outro aparelho aqui, que eu estou sem microfone, né? Eu acho que vocês já repararam, eu estou gravando aqui em ambiente externo, e nesse sentido eu vou fazer isso quando eu estiver gravando em ambiente externo, para melhor captar e difundir melhor o áudio, não coletar tanto a ambiência, né, dos lugares que eu gravo. Eu gosto muito de gravar no externo, me sinto bem gravando no externo, e eu vou utilizar desse método aqui para poder vocês terem uma percepção de áudio melhor. Mas respondendo a sua pergunta, Vitória Fernandes, eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre esses questionamentos, vou tentar fazer, né?
Peço de antemão perdão a todos que esperaram por esse vídeo. Realmente a demora de eu tenho essa concepção de que a demora realmente está sendo muito ampla entre um vídeo e outro. Às vezes faço um vídeo, demora 2 meses, demora 1 mês para eu poder postar outro vídeo aqui no canal. Não assim, por negligência, sacanagem, algo do tipo. Realmente eu tenho meus afazeres. Ultimamente eu ando muito ocupado, né, com trabalho, vida pessoal, não vivo desse canal. Óbvio, o sino da igreja tá tocando aqui. Ainda bem que não vai atrapalhar, que eu tô com o microfone aqui, né, externo, né, usando o microfone desse aparelho aqui para captar o som melhor. Mas o que acontece, eu ando muito ocupado, né, com outras coisas, outros projetos, outros trabalhos, e querendo ou não, a gente opta, né, a vida é feita de escolhas, por abdicar de certas coisas para poder a gente ter ênfase em outras, né? Dar prioridade em outras. Não que o canal não seja uma prioridade para mim, é uma prioridade desde quando eu abri em 2020 esse canal. Mas infelizmente a vida é corrida, não sobra muito tempo para eu estar gravando um vídeo aqui. Por isso que eu não vou me aprofundar tanto nas respostas aqui. Vou tentar gravar. Esses comentários que vocês fazem aqui são muito pertinentes para eu gravar vídeos. Ter ideia de gravar um vídeo separadamente que tem nesse sentido a tarefa de destacar cada um dos temas abordados aqui nos comentários. Vou para a próxima pergunta, que é de Adilton Shella 2024. Ele pergunta: quando você tinha desrealização, você tinha 24 horas por dia? Sim, eu tinha 24 horas por dia, até mesmo dormindo. De domingo a domingo, 24 horas por dia. Eu tinha eu vivia com esse inferno. Isso passa, não dura para sempre, né? Na maioria das vezes, as pessoas que desenvolvem esse processo, lá na frente, elas vão sair disso, como eu saí um dia, como hoje eu estou totalmente livre da despersonalização e da desrealização também. E o que acontece é ter paciência, conforme eu relatei agora no comentário anterior da Vitória Fernandes. Tem que ter paciência. Todas essas sensações, todos esses medos, esses questionamentos, essas incertezas faz parte do processo, pelo fato da pessoa estar ansiosa, pelo fato da pessoa estar preocupada, obviamente, porque está vivendo algo totalmente terrível que ela jamais esperava que ela fosse passar. Eu vou para a próxima pergunta. Vou correr um pouco aqui, galera, para o vídeo não ficar muito extenso. Do Guilherme Bernini. Opa, Dom, tranquilo? Então, estou passando por despersonalização há mais ou menos 1 mês. Eu já estava apresentando um quadro depressivo e sempre fui ansioso para tudo, mas a despersonalização veio forte após eu experimentar maconha. Tive crise de pânico fortíssima, nunca tinha fumado na minha vida. Depois disso, desencadeou a despersonalização e a desrealização. Já estou em tratamento com antidepressivo, muito bom que você já está em tratamento, mas queria saber se a maconha fez com que se agravasse e se isso vai passar. Já essa sensação de despersonalização e desrealização foram pequenos episódios. Seus vídeos estão me ajudando bastante, pois fico muito mais tranquilo. Muito obrigado, Guilherme. É muito bom ouvir esse feedback de vocês, galera. Vocês não têm ideia como eu fico feliz quando vocês falam aqui nos comentários que esse trabalho aqui nesse canal tem ajudado vocês, tem ajudado a tranquilizar cada um que está passando por isso. Cara, o que eu posso te dizer é que sim, a maconha, eu estava lendo alguns artigos relacionados a isso, que fala que
efeito de drogas psicoativas que mexe com a psique, como é o uso da cocaína, maconha, álcool, até álcool e afins, podem sim, se a pessoa tem uma certa predisposição a ser ansiosa, uma predisposição a ter algum transtorno, algum tipo de transtorno mental, isso sim pode ser um gatilho, em específico, pode ser um gatilho para que você possa desenvolver a despersonalização e desrealização. Isso é assunto, por que isso acontece? Isso é assunto para um outro vídeo também, para eu não me alargar mais sobre cada tema, como eu citei agora há pouco, mas isso tem total correlação sim. O uso do THC, o uso do canabidiol, né? Se eu não me engano, é o composto químico da maconha, como é conhecida a maconha, favorece sim o aparecimento da despersonalização e da desrealização. Vou dar uma deixa nisso. Essas drogas, elas podem desequilibrar certos circuitos cerebrais, né? E nisso daí você pode sim, é muito comum muitas pessoas relatarem que tem um termo que é utilizado bastante na internet que fala sobre isso, que é a bad trip, se eu não me engano, é mais ou menos assim que se pronuncia. Eu tenho apanhado no meu notebook um artigo retratando sobre isso, mas eu não tive tempo de ler para poder efetuar um vídeo especificamente falando sobre isso, né? Mas eu prometo gravar um vídeo falando sobre o uso da maconha, o uso de drogas psicoativas quanto ao desenvolvimento da DP e da DR. Vamos para a próxima pergunta, mas assim, Guilherme Bernini, eu conversei com muitas pessoas que passaram por isso, inclusive com o que você está passando, e as pessoas vieram me relatar um tempo depois que elas estavam livres desse processo. Não é porque você desenvolveu a despersonalização e a desrealização pelo uso da maconha que você vai ficar assim pelo resto da vida. Isso passa assim, viu? Na maioria das vezes passa. Quer dizer, com todas as pessoas com que eu falei até então que desenvolveram isso através da maconha, né? Pela bad trip, que tiveram esse evento, né? Essa explosão, a maioria, todas as pessoas com que eu falei de forma unânime, né? Melhor dizendo, elas saíram desse processo. Agora, assim, é o que eu sempre falo para vocês. Tem pessoas que vão sair desse processo 1 mês depois, 2 meses depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Tem pessoas que vão conviver com isso, infelizmente, durante um ano, durante um longo período. E nisso a gente tem que ter paciência, porque, infelizmente, a gente não tem bola de cristal para poder identificar, né? Que bom que a gente soubesse identificar quando isso vai passar. Seria bom e seria ruim, né? Porque imagine você ter é igual a gente estar vivo aqui, a gente imagine você saber o dia da sua morte, né? É melhor, eu não quero saber, que me pegue de surpresa, porque eu já sou ansioso já, cara, e ficar na expectativa e tal, correndo, sabe, contra o tempo, porque eu sei que eu vou morrer amanhã, algo do tipo. Ou então você tá na despersonalização, você saber, sei lá, que você vai sair daqui é só um exemplo, viu, galera? Daqui a 2 anos. Como é que você iria ficar tendo em vista que pessoas que desenvolvem isso saem desse transtorno durante 2 meses, 2 meses depois, 3 meses depois? Complicado, né? Mas tá, eu vou para a próxima, me prolonguei um pouco aqui, vou para a próxima pergunta, que é do Pablo Oliveira. O cansaço ocular e a fadiga podem estar ligados à despersonalização? Sim, podem estar sim. Eu tive despersonalização, ela parou, porém sinto que fiquei com sequelas. Não consigo me conectar com a realidade como antes, totalmente normal. E também sinto muito cansaço ocular quando estou em locais com muita gente. Isso pode estar ligado à despersonalização? Sim, isso pode estar ligado a um evento chamado agorafobia, que tem a ver com o transtorno ansioso que você está vivendo, dentro da despersonalização ou fora dela.
Quanto a essa questão da visão ficar prejudicada, eu tive isso quando eu passei pela despersonalização logo no começo de 2019, eu via muitas moscas volantes. Quem na maioria das vezes tem isso são pessoas que têm um certo transtorno visual, que é o meu caso. Eu tenho miopia e astigmatismo, por isso que às vezes aqui eu estou gravando em iluminação aqui, eu fico piscando porque a luz realmente incomoda para quem tem astigmatismo, né? E o que acontece? Quando eu estava passando por isso, eu lembro nitidamente que eu tinha algumas alterações no campo visual. Às vezes parecia que eu estava olhando as coisas assim, como tivesse uma cortina de neblina na minha frente, apareciam mais moscas volantes. Então esse campo visual, a despersonalização e a desrealização, não me pergunte por quê, ele mexe nesse campo visual. Aconteceu comigo. Pode não acontecer com outras pessoas que vivem esse processo, mas aconteceu comigo sim. Eu acho que é bem o seu caso, mas isso passa. Isso depois de algum tempo passa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A Caipira Minimalista, nome interessante, viu? Nick interessante. Comecei a ter despersonalização em dezembro, então pensamentos existenciais. São pensamentos intrusos? Sim. São pensamentos intrusos, sim. Eu tinha muito desses pensamentos. Por que a gente tem 5 dedos? Por que a gente nasce? Por que a gente morre? Por que a formiga existe? Por que quando foi construída, eu passava por uma igreja dessa assim, como a gente está, né? Estou na igreja, em frente a uma igreja aqui. Aí eu pegava e me perguntava, cara, quem teve a ideia de construir essa igreja? É um pensamento que, meio que, se a gente for pensar logicamente, é irracional. Por que aparece esse tipo de pensamento? Porque eu tenho esse tipo de pensamento na despersonalização. Mas eram pensamentos que não tinham nenhuma correlação com o que eu estava vivendo e simplesmente esses pensamentos intrusos, esses pensamentos sem pedir licença, eles me incomodavam bastante. Eu pensava na época que eu estava ficando louco por conta disso, por conta de que eram os pensamentos totalmente sem noção, né? Isso acontece direto com quem passa pela despersonalização, despersonalização e pela desrealização. Você não está ficando louco, essa é a boa notícia. Isso, como aparece, desaparece também. Com certeza para você vai desaparecer, fique tranquilo. Tem outra pergunta aqui. Você tomou algum medicamento para melhorar? Sim, eu defendo o uso, de medicamento. Por quê, galera? Eu defendo. Quem fez essa pergunta foi a Mai Ramos 6454. Eu defendo o uso de medicamento muito constantemente, né? Tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. Por quê, galera? Por quê? Pelo simples fato de que eu tô falando rápido aqui para correr, porque eu já tô olhando pelo espelho da câmera aqui, eu já tô chegando a 20 minutos de vídeo, né? E aí para editar e tal, dá trabalho. Eu gosto de me prolongar às vezes, né? Assim, é como se fosse uma conversa que a gente estivesse tendo aqui, né? Eu com vocês, e eu gosto de me prolongar. Eu tô correndo o máximo possível para ser o mais objetivo possível a responder esses questionamentos de vocês. Mas voltando ao tema, eu defendo muito o uso de medicamento. Por quê? Porque você você estourou com a despersonalização e a desrealização. É algo totalmente incômodo. É algo totalmente... É como se você entrasse no quarto, né, totalmente escuro, que você não sabe de fato para onde vai. É como você dar um tiro no escuro, de fato. Então, o uso da medicação, a medicação ela vai te ajudar a baixar a ansiedade. A medicação ela vai, por consequência, te ajudar a ter um sono melhor, que é de extrema e essencial importância para você sair desse processo. E, por fim, a medicação ela vai regular o mecanismo cerebral para que sua ansiedade baixe. E como termômetro, a ansiedade baixa,
proporcionalmente, a despersonalização ela tende a amenizar também por consequência disso, né? Então vamos para a última pergunta, que é do Marcelo Leonor. É uma sensação horrível, na verdade é uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. É uma sensação horrível, parece que estou em outro mundo. Estou com uma semana com isso, parece que o mundo não está mais normal. É horrível, tenho que superar. Com certeza, Marcelo, fica parecendo que a gente vivia em um mundo totalmente normal, né? E a gente passou para uma outra dimensão na qual a gente nunca mais vai voltar para aquela proporção que a gente vivia antigamente. Mas é só uma sensação, cara. É só uma sensação. É só um medo que você tem, que faz parte do processo. Porque é o medo do desconhecido, querendo ou não, você nunca tinha experimentado a despersonalização e a desrealização, é o medo do desconhecido. E todo mundo que passa pela despersonalização e desrealização passa por isso, tem esses medos, tem esses questionamentos, será que eu vou ficar assim pelo resto da vida? Como vai ser minha vida daqui para frente? Eu não vou aguentar viver com isso, era o que eu pensava, mas é ter paciência. Procurar tratamento, procurar ajuda e ter paciência, tentar ter uma rotina. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso, sobre fazer exercício físico, cuidar da alimentação, ter uma boa noite de sono, descansar, não se preocupar tanto, né, quanto a isso. Infelizmente a gente tem que passar por isso e dar a volta por cima, viver a vida com isso, aprender viver com isso durante um tempo para que isso passe e depois de um tempo isso tem uma finalização. Em alguma hora vai finalizar, como finalizou para mim, vai finalizar para você também. Galera, obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo, valeu, um abraço a todos, fui!